E aí, pessoal, vamos começar mais uma aula e na aula de hoje nós vamos estar vendo na página 380 o assunto de notação científica e porcentagem, ok? Vamos começar aqui do ponto de partida, certo? E vamos pegar esse textinho que nós temos aqui. Nós temos o seguinte: o dia 11 de julho de 1987 ficou conhecido como Dia Mundial da População. Nessa data, a humanidade atingiu a incrível marca de 5 bilhões de pessoas. Em 1990, esse número já era de 5,3 bilhões. E em 2015, foi atingida a marca de 7,3 bilhões de indivíduos, um aumento de 46% em relação a 1987. Segundo o Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais, em 2030 haverá 8,5 milhões de pessoas no planeta. Imagina só o tanto de gente que vai ter, 8,5 bilhões de pessoas, né? O tanto de pessoas que a gente vai ter daqui a 10 anos, né? Olha só aqui, a gente está em 2020, então daqui a 10 anos, 8,5 bilhões de pessoas, certo? Mas isso aqui é uma estimativa, né? É algo que é baseado no aumento que a gente teve até 2015, se projeta esse aumento até 2030. Então aqui a gente já tem uma primeira questãozinha que pergunta o seguinte: de acordo com o texto, houve um aumento de 46% no número de habitantes do planeta em quase 3 décadas. Usando as noções de porcentagem, esse valor se refere a quantas pessoas. Então a gente tem que descobrir a partir dessa porcentagem aqui, esses 46%, o número de habitantes do planeta, certo? Esse aumento de 46% ele aconteceu aqui, certo? Em relação a 1987, certo? Então, nós temos aqui, como foi em relação a 1987, a gente precisa saber quantas pessoas nós tínhamos em 1987. E aqui nós temos o seguinte: em 1987 ficou conhecido como Dia Mundial da População. Nessa data, a humanidade atingiu a incrível marca de 5 bilhões, certo? Então foram 5 bilhões de pessoas. Que nós vamos ter então? Nós vamos ter o seguinte: 46, nós tivemos em relação a 5 bilhões um aumento de 46%, ok? Então, como que a gente faz essa continha? A gente faz da seguinte forma: nós vamos ter 46 e é 46 por 100, certo? Então, 46% é 46 dividido para 100. E, e isso foi um aumento em relação aos 5 bilhões. Então, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar isso aqui pelos 5. Quanto que vai dar isso? A gente vai ter o seguinte: se eu dividir o 46 pelo 100, a gente vai obter 0,46 vezes 5. Então, 0,46 vezes 5 é a mesma coisa que 46% de 5. E isso vai nos dar quanto? A diferença que a gente tem entre 5 e o 7,3, certo? 5 vezes 40. Opa, desculpa. 5 vezes. Olha, tem que apagar tudo.
5... Oxi! Como é que funciona essa calculadora? Agora eu fiquei confuso. Tá aqui agora sim. 5 vezes 0,46, certo? Aí a gente obtém 2,3. Então, 5 vezes 0,46, 2,3. Então, 2,3. 2,3 o quê? 2,3 bilhões, certo? Então, 2,3 bi. 2,3 bilhões vai ser a nossa resposta. Ok? Tranquilo, né? Na página seguinte, apagar tudo isso aqui é complicado. Será que tem uma forma de apagar mais rápido? Não tem. Na página seguinte, nós temos a segunda questão, que diz que que explicação você dá para esse aumento na população mundial? Então, por que a população aumentou tanto de 1987 até 2015, certo? E hoje a gente tem uma população ainda maior. Se vocês forem pegar a população atual 2020, vamos dar uma olhadinha aqui no Google só para efeito de população 2020 mundial. Olha só. Vamos ver onde é que a gente tem esse número. Olha, 7,8 bilhões, certo? 7,8 bilhões de habitantes. Então, de 2015 para 2020, a gente pulou de 7,3 para 7,8. Quanto foi esse aumento em porcentagem, né? E por que a gente teve esse aumento? Que é a nossa questão 2. Então, essa questão aqui vocês podem responder como vocês acharem melhor. Vocês podem pesquisar nas apostilas de História, nas apostilas de Geografia, certo? Sociologia também. Então, vocês vão ter um resultado interessante, né? Uma resposta interessante para se pesquisar aqui, beleza? Mas, vejam só, o que eu fiz naquele exercício que levou a gente a chegar a essa resposta, né? A gente trabalhou com porcentagem, certo? Então, a gente tem o seguinte: em situações comuns do cotidiano, nós nos deparamos com a porcentagem. Por exemplo, ao comprar roupa no shopping, vendedores costumam oferecer descontos de 5%, 10% e 15% em alguns produtos. Em um jantar com amigos no restaurante, a porcentagem está presente na hora de pagar a conta. Em inúmeras situações bancárias, a porcentagem é expressa no rendimento de investimentos e no pagamento de juros. O símbolo, esse símbolo aqui do porcento, certo? Significa porcentagem, certo? Que nos remete à ideia de porcento. O centozinho aqui é de 100, né? Ou seja, uma fração na qual o denominador é 100. Então, observe, aqui nós temos a formulinha. Um valor x% vai ser o número x, que a gente tem aqui do lado do nosso porcento, dividido por 100, ok? Então, veja só. O 5% que a gente tem aqui vai ser o quê? Então, 5% vai ser a mesma coisa que 5 dividido para 100. Ou coisa difícil é escrever com esse negócio. O 10% que a gente tem aqui
vai ser a mesma coisa, eu tenho 10%. Isso é igual a 10 dividido para 100. Por fim, a gente tem aqui, por exemplo, também o 15%. Então, eu substituo x aqui por 15, vai ser 15%, que é igual a 15 dividido para 100. Ok? Tranquilo, né? Então, é só eu substituir o valor aqui nessa formulinha e a gente vai descobrir a porcentagem. Não é algo difícil de lembrar, né? Porque você sabe que é por cento, então é o número dividido por 100, certo? Então, quando queremos saber a porcentagem de algo, devemos multiplicar o valor pela porcentagem. Observe o exemplo a seguir. Então, prestem bem atenção. Se eu divido cada valor desse por 100, a gente vai ter o quê? Por exemplo, 15 dividido para 100 vai ser igual a 0,15, certo? E aí a gente tem o seguinte, quando o valor dá 1 aqui, isso significa que eu tenho 100%, é 100 dividido para 100 dá 1, certo? Qualquer valor menor do que 100 vai dar 0, aquele valor. Então, no caso, 0,15. Se eu tenho 10%, a gente vai ter o quê? Isso antes de eu começar o exemplo, certo? Eu vou ter 0,1 ou 0,10, certo? E o 5? O 5, ele é uma unidade. Então, esse valor aqui vai dar quanto? Vai dar 0, se eu colocar o 5 aqui agora, isso é 50 dividido para 10. Então, eu coloco um 0 aqui, 0,5, certo? Isso aqui é 5%. 5%. Esse aqui vai ser o meu 10%. E isso aqui, opa, é o azul, né? Esse aqui é o meu 15%. Então, errei a cor, mas deu certo. Ficou bom. A cor era essa mesmo. Não era. Perdi a cor. Qual desse azul é esse aqui? Então, o que é que acontece? Se eu multiplicar um valor que eu quero descobrir por essa fração aqui, ok? Por esse valor em decimal aqui, eu vou descobrir quanto é 5% daquele valor, quanto é 10% daquele valor ou quanto é 15% daquele valor, ok? Vamos ver o exemplo. O exemplo diz o seguinte: Letícia e a amiga Luísa foram a um fast food comemorar o início das férias. Elas consumiram 6 mini-quibes a R$ 1,98 cada um, 2 hambúrgueres a R$ 9,70 cada um, 2 sucos a R$ 7,99 um, certo? Calma aí, 2 sucos a R$ 7,99 um. Cada e uma taça, esse cada aqui eu acho que está errado, né? É R$ 7,99 cada uma das duas. E uma taça de sorvete por R$ 8,50. A taça foi para as duas. Satisfeitas com o serviço do garçom, decidiram pagar a taxa de serviço de 10% sobre o valor total consumido. Então, elas optaram por pagar os 10% porque elas gostaram do atendimento do garçom. Quanto elas pagaram no total, certo? Então, para saber quanto elas pagaram no total, a gente vai ter que somar tudo isso aqui, todas essas guloseimas, chega, me deu fome, e depois a gente vai ter que acrescentar esses 10% aqui do garçom, certo? Então, vamos ver como é que isso foi feito, né?
Quanto elas pagaram no total? Basta calcularmos os valores de consumo e aplicar os 10% ao final. Logo, mini-kibe, foram 6 mini-kibes, certo? Vou colocar aqui a nossa caneta vermelha. 6 mini-kibes e eles eram 1,98. Então, 6 vezes 1,98, 11,92. Okay? Hambúrgueres. Foi 2 hambúrgueres a 9,70 cada um, certo? Então, 9,70 vezes 2 dá 18,80. Ok? Suco. Foram 2 sucos a 7,90 um suco. Então, 2 vezes 7,90, 15,98, certo? Aqui esse hambúrguer está vezes 2, viu? Esqueceram de colocar esse detalhe aqui, vezes 2 hambúrgueres. Sorvete, foi um sorvete só a 8,50, então 1 vezes 8,50 permanece o 8,50. O total consumido vai ser a soma desse com esse, com esse, com esse. Então, a gente tem aqui 11,92 mais 18,80 mais 15,98 mais 8,50 deu R$ 55,20. Menino, como elas comeram. Então, falta ainda acrescentar os 10% do garçom. Então, a gente precisa calcular esses 10%. Como é que a gente vai fazer isso? É só multiplicar 10%, certo? Vezes os 55,20 que a gente calculou aqui. Sendo que 10% a gente sabe que é 10 dividido para 100, certo? 10 dividido para 100 vai dar o quê? Vai dar aquele nosso 0,1 aqui, ó. 10%. E aí, 0,1 vezes os 55,20 vai dar R$ 5,52 para o garçom, certo? Esses 5,52 a gente soma 5 aos R$ 55,20 mais 5,52, R$ 60,72. Okay? Então, isso foi um acréscimo de 10% no valor total, que era R$ 55,20 de guloseimas, né? Com os 10% do garçom, R$ 60,72. Então, logo as amigas pagaram R$ 60,72 na conta, ok? Em seguida, na próxima página, nós temos a seguinte continha. Vejam só. Nós temos, se calcularmos a porcentagem da taxa de serviço de cada item separadamente, obtemos o valor total de 5,52. Será se a gente obtém esse valor? Então, nós vamos pegar o tanto que elas gastaram em cada um desses valores aqui, ó. Para o mini-kibe foi 11,92 o total, para hambúrguer 18,80. Então, a gente vai calcular as porcentagens separadamente, certo? Cada um nós vamos calcular 10%. E 10% de cada um vai ser o valor de cada um, certo? Aqui, vezes os 10%, que é 10 sobre 100. Então, 11,92 vezes os 10%, vejam só. 11,92 vezes 10... Deixa eu pegar a minha borracha aqui e apagar isso, para vocês observarem aqui uma coisa. 11,92 vezes 10, a gente sabe que aqui está dividido por 1, certo? Então, a gente faz multiplicação de fração direto, certo? Aqui eu tenho 1. 1 vezes 100 dá 100. 11,92 vezes 10 dá, anda com a vírgula para cá. Vai ficar, desculpa, do outro lado. Eu vou andar com a vírgula para trás, para cá, certo? Então, vai ficar 119,2. Dividido para 100, a vírgula anda uma casa para cá, uma casa para cá, vai dar 1,92, certo? Essa é uma das fórmulas da gente fazer essa multiplicação, certo? Eu ia gostar se o Ctrl+Z funcionasse aqui nesse negócio. Bom, vamos apagar aqui essa riscadeira toda. Já para hambúrgueres, a gente tem o seguinte: 18
1,80 vezes 10 sobre 100 vai dar 1,88. 15,98 vezes 10 sobre 100 dá 1,5980. E 8,50 vezes 10 sobre 100 vai dar 0,85. Então, esses valores aqui são 10% de cada um dos valores obtidos. A gente vai somar esses valores e a questão pede para a gente verificar se essa soma, se 10% de cada um dos itens somados dão os mesmos 5,92. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, certo? E aqui está a nossa soma. Como a gente pode verificar, 1,192 mais 1,88 mais 1,598 mais 0,85 vai dar igual a 5,52. Então, dá exatamente o mesmo valor. Vocês podem fazer aí essa sominha que vai dar o mesmo valor, certo? Vamos apagar tudo aqui. Beleza. Temos aqui um exemplo 2, certo? Deixa eu acompanhar aqui com a minha apostila. Temos mais 2 exemplos. No segundo exemplo, nós temos o seguinte. Gabriele gerencia uma rede de lojas de roupas. Após uma reunião com os diretores da empresa, soube que seu salário fixo terá um aumento de 12%, passando a ser de R$ 4.312. Qual era o salário dela antes do aumento? Então, ela teve um aumento de 12%, certo? E passou a ter um salário de R$ 4.312. Qual vai ser o salário dela? O salário de Gabriele antes do aumento, o aumento foi um valor X, que a gente não sabe qual é, certo? Vai ser um aumento percentual de 12%, certo? Então, 12% vai ser a mesma coisa que 12 dividido para 10, certo? Que vai dar 0,12, ok? O salário após o aumento ficou 4.312, certo? Que corresponde a 100% mais 12%. Então, eu tinha 100% do salário antigo mais 12% do salário antigo. Isso dá 112%. Então, esse salário dela aqui corresponde a 112% do salário antigo. Então, o que é que acontece? Se eu multiplicar esse 112 pelo salário antigo, dá o salário novo. Entendeu? Certo. O salário antigo, 100%, mais o salário novo, que tem um acréscimo de 12%. Então, 112 vezes o salário antigo dá o salário novo. Se nós sabemos que 112% é a mesma coisa que 112 dividido para 100, 112%, certo? Vezes x. Isso vai dar para a gente 1,12. Lembra que eu falei? Quando a gente tem um 1, aqui é 100%, certo? Porque 100 dividido para 100 dá 1. Só que aqui a gente tem 112 dividido para 100. A vírgula, ela está aqui, ela anda uma casa, duas, certo? Então, dá 1,12 vezes x, que dá 4.312. Como esses 1,12 está multiplicando x, ele pode passar para o outro lado da igualdade dividindo, certo? Está multiplicando, passa dividindo. Então, 4.312 dividido para 1,12 vai dar igual ao salário antigo dela, que é 3.850. Beleza? Tranquilo, né, de entender? Então, é assim que a gente calcula um aumento. Quando a gente vai calcular um aumento, porcentagem, a gente coloca 1, o valor relacionado à porcentagem que a gente quer aumentar. No caso aqui, 12, certo? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um aumento de um aumento de 7%, eu coloco 1,0, porque essa aqui é a parte relacionada aos
as dezenas, certo? E o 7, que é a unidade. Então, isso aqui é a mesma coisa que um aumento de 7%, por exemplo, certo? E aí eu multiplico isso pelo valor e a gente vai ter o aumento, certo? É fácil de você entender isso quando você percebe que quando eu multiplico por 2, eu estou dobrando. Então, eu estou tendo um aumento de 100%. Então, 2,00, ou seja, estou multiplicando por 2, eu estou aumentando 100%, ou seja, eu estou aumentando o valor completamente. Se eu quisesse aumentar o salário dela 100%, eu ia multiplicar esse valor aqui por 2, e aí a gente teria um 100% de aumento, certo? Isso ia dar 8, 16, com 1 dá 17, vai 1, dá 6, 7, 7.600, 16 com 1 dá 7, 17, R$ 7.700. R$ 7.700 de aumento, certo? Bom, no próximo exemplo, a gente vai ter o seguinte. Marina matriculou a filha Laura em uma escola particular e pagará R$ 750 de mensalidade. No entanto, se a mãe realizar o pagamento até o 10º dia de cada mês, terá um desconto de 15%. Vejam só, 15%. Ou seja, 15 dividido para 100, certo? Sobre esse valor. No 7º dia do mês, no momento de pagar a mensalidade, Mariana apresentou o seu cartão de sócia da Associação de Amigos do Bairro, o que lhe dá o direito a 2% de desconto em qualquer pagamento realizado com ele. Assim, qual foi o valor total pago na mensalidade, certo? Então, ela tem também um desconto de 2% por causa do cartão de associado. Então, vamos ver como é que fica a resolução desse exemplo. Nós vamos ter o seguinte. Nessa situação, ocorrerão dois descontos. O primeiro desconto de 15%. Então, vai ser 15% vezes 750, que é a mensalidade da escola, certo? Que é a mesma coisa que 0,15 vezes 750. E aí a gente descobriu quanto é 15% de 750. Logo após o primeiro desconto, nós vamos ter o seguinte, 750 menos o 112,50, certo? A gente vai subtrair ele aqui. Então, o valor descontado, certo? Desconto, eu estou tirando, descontando, certo? Então, deu 737,50 essa subtração. Em seguida, nós temos o segundo desconto, que é um segundo desconto de 2%, certo? Sobre o 637,50, já descontado. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um 0,02, certo? Que é a mesma coisa que 2%, ou 2 dividido para 100. A vírgula anda, tá aqui a vírgula, quando eu divido para 100, passa para cá, fica 0,2, só que é por 100, ela anda mais uma vez, então fica 0,02. Então, 0,02 vezes o 637,50 dá 12,75. Acabou? Não, a gente tem que pegar esse 12,75 e subtrair, certo? Ele dos 737,50 para saber o valor descontado. Então, fazendo a subtração, a gente obtém 624,75. 637,50 menos 12,75, 624,75. Essa daqui, então, é a mensalidade que Marina pagou, certo? 624,75, beleza? Agora vamos prestar atenção no que esse senhorzinho aqui está dizendo. Observe que nesse exemplo, o desconto obtido por Marina não foi de 17%, que é 15 mais 2%. O valor inicial
do valor inicial, certo? Se não, ela teria pago R$ 622,50, se a gente somasse as duas porcentagens na mensalidade, e não os R$ 624,75. Assim, ter dois descontos sucessivos não significa que se deve somar os dois percentuais de desconto, certo? É uma multiplicação. Se a gente fizer uma soma antes da multiplicação, a gente vai ter valor diferente, certo? Então, descontos sucessivos, ou seja, eu tenho um desconto, depois outro desconto, eu primeiro calculo um desconto, depois, que é o que a gente fez aqui, e depois em cima desse valor que a gente calculou, a gente calcula o próximo desconto, que é de... o próximo desconto, que é de 2%, certo? Em seguida, a gente obtém o valor correto. Se eu tivesse somado 15 com o 2, a gente ia ter 17% de desconto, isso ia dar outro valor, certo? Não ia dar certo. Então, sempre a gente calcula um desconto, depois calcula o próximo desconto, certo? Vamos lá. Estou apagando aqui. Beleza. Agora, a gente tem o seguinte. A gente tem alguns exercícios para vocês calcularem as porcentagens, certo? Alguns exercícios desde raciocínio e ação, vocês vão resolver até essa página aqui, até o exercício 4 da página 385. Então, por favor, resolvam esses exercícios baseados nos exemplos que a gente acabou de ver, certo? E vocês vão resolver esses exercícios para me entregar a apostila na próxima semana, para a gente concluir as apostilas. Eu vou fazer as correções, certo? Vou verificar se vocês fizeram esses exercícios e isso é parte da nossa avaliação, beleza? Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, certo? E na próxima aula que eu vou gravar, a gente vai ver notação científica, ok? Esse aqui é o nosso próximo assunto, notação científica. E ele tem relação com porcentagem, certo? É uma relação que eu vou estar falando sobre essa relação para vocês, beleza? Então, até a próxima aula, pessoal!